Hoje, eu gostaria de trazer uma palavra cujo título é Lições da Pandemia. Eu gostaria de aproveitar que a gente está voltando hoje aos cultos presenciais e refletir um pouco sobre algumas coisas que, se nós não sabíamos, deveríamos ter aprendido com esse momento. Mas eu creio que muitos dos irmãos já sabiam dessas coisas, mas aproveite a oportunidade para reforçar esses ensinamentos da palavra de Deus. Então eu já convido os irmãos a abrirem no Salmo 119, versículo 67. 119, a gente vai ler o versículo 67 e o 71. Diz assim a palavra de Deus: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Atente bem para o que ele disse aqui, ó. Antes de ser afligido, como é que ele andava? Errado. Mas depois que veio a aflição, o que é que ele diz? Mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, ele está dizendo que porque ele sofreu uma aflição, ele foi corrigido por Deus, deixou de andar no erro e estava guardando a palavra de Deus. Então atente bem para uma coisa, nem sempre a aflição é uma coisa ruim. Nós como cristãos devemos saber disso. Muitas pessoas, às vezes, quando estão na aflição, começam a reclamar de Deus, começam a murmurar, ficam apavoradas, ficam tão aflitas que perdem a fé, começam até a blasfemar. Mas, às vezes, a aflição, muitas vezes, está sendo usada por Deus para um bem maior. Veja o que ele diz no 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja que afirmação interessante, irmãos. Foi bom eu ter passado pela aflição. É o que ele está dizendo. Parece uma coisa de louco para quem não conhece a Deus. Como é que alguém pode dizer que foi bom passar por uma aflição? Quem não conhece a Deus, não tem entendimento, não tem sabedoria, vai dizer, esse homem, essa mulher está louco. Como é que uma pessoa pode afirmar uma besteira dessa, uma loucura dessa? Dizer que foi bom ter passado por uma aflição? Aflição é coisa ruim. Como é que a pessoa vai dizer que foi uma coisa boa? Mas ele diz o porquê. Para que aprendesse os teus decretos. Deus permitiu ele passar pela aflição para que aquilo trouxesse um ensinamento para a sua vida. Para que ele aprendesse algo que ele precisava aprender. Vamos orar, antes de eu continuar a palavra. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, para louvar, engrandecer ao Senhor e meditar na tua palavra. Deus nos ajuda a compreender os teus ensinamentos. Fala poderosamente aos nossos corações. Que o teu Espírito, ó Deus, venha agir livremente em nossas vidas. E o teu nome seja glorificado neste lugar e em todo lugar onde essa palavra está chegando, que as pessoas se aproximem de Cristo, se quebrantem na tua presença e busquem a tua face através dessa mensagem, mensagem da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quando começou essa pandemia, eu fiquei refletindo, né? Porque muitas pessoas, quando começa a acontecer algo assim na humanidade, como eu já disse, elas começam a blasfemar, murmurar, reclamar de Deus, a dizer coisas do tipo, Deus, por que o Senhor permite uma coisa dessa? Se Deus existe, por que isso está acontecendo? Deus não é amor? Por que Ele deixa isso acontecer com as pessoas? Olha quantas pessoas estão morrendo. Crianças, idosos, pessoas doentes, debilitadas, morrendo, sem conseguir respirar, numa UTI, muitas vezes não conseguindo nenhuma vaga para se internar. Que Deus é esse? Que Deus que permite isso? Como é que Deus é amor, é desse jeito?
Tem muita gente que começa a falar essas coisas. Se você não ouviu, eu já ouvi algumas pessoas com esse tipo de argumentação. Elas acham que isso prova que Deus ou não existe, ou que se Deus existe, ele não se importa com as pessoas. Elas acham, quando veem um acontecimento como esse na humanidade. Mas a verdade, irmãos, é que Deus tem muitas maneiras de falar com as pessoas. Deus fala através da sua palavra, mas muitas pessoas não querem ouvir a sua palavra. Muitas pessoas não querem ouvir os seus ensinamentos. Muitas pessoas não querem se voltar para Ele. Deus está alertando dia após dia, falando com todo amor e paciência. Mas Deus muitas vezes, irmão, se você não sabia, saiba disso. Como a gente leu aqui no Salmo 119. Deus muitas vezes sabe que Ele precisa afligir ou permitir a aflição. Levar as pessoas para o deserto. Deserto é sinônimo de lugar de provação, de lugar de dificuldades. Deus muitas vezes precisa permitir essas coisas para que algumas pessoas acordem, para que algumas pessoas se despertem. Sabe, é como se fosse uma maneira de Deus gritar para ver se as pessoas ouvem aquilo que Ele já está falando há muito tempo e as pessoas não conseguem ouvir. E muitas vezes, no meio dessas aflições, são que as pessoas conseguem entender algumas coisas que elas não estavam conseguindo compreender. Muitas vezes, no meio dessas aflições, são que elas conseguem ouvir a voz de Deus. No meio dessas aflições, é que elas conseguem compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Que elas conseguem compreender que estavam andando errado. Que precisam tomar um rumo diferente. Que estavam pecando contra Deus. Muitas vezes é preciso uma aflição para que elas caiam na real. E percebam as suas falhas. E possam se arrepender dos seus pecados e encontrar a salvação. É muito melhor ser afligido, sofrer e até mesmo morrer, mas ser salvo, do que viver a vida no bem bom, com tudo tranquilo e ir para o inferno. É muito pior. Então, muitas coisas nós podemos aprender, irmãos, desse período. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, uma lição que a gente, se não sabia, deveria ter aprendido com esse momento. É que nós precisamos ter mais tempo com a nossa família. Deixa eu ler para você aqui 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou seja, da sua família, olha o que ele afirma. Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, se alguém não cuida da sua família, no contexto aqui ele está falando de os filhos terem cuidado com as viúvas, que eram necessitadas, que antes da igreja cuidar das viúvas, a própria família devia cuidar delas. Então ele traz um ensinamento que nós temos que cuidar dos nossos, cuidar da nossa família. E isso se aplica não só a viúvas ou a órfãos, mas o cuidado com a família é em todos os sentidos que você imaginar. Se nós lermos Efésios, capítulo 5, você vai ver tudo que Paulo ensina sobre família, de como o marido deve amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, providenciar as necessidades da sua casa, da sua família, tanto no sentido físico quanto emocional, espiritual. Os pais devem cuidar dos filhos, orientar os filhos. Filhos devem honrar os pais. A família precisa viver em comunhão, em harmonia, em amor, desenvolvendo relacionamentos saudáveis, de amor fraterno, onde elas possam crescer em comunhão, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, onde os pais ensinam os filhos,
onde a família vive em comunhão e harmonia. Esse é o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus. Agora, muitas pessoas estavam tão envolvidas em tantas coisas que estavam esquecendo da sua família, perdendo a sua família para o mundo. Quantas pessoas, irmãos, quando chegou essa epidemia, todo mundo teve que ficar em casa e ficar junto com a sua família. Mas muitos, até esse momento, viviam uma correria louca, desenfreada, por ganhar dinheiro, por conquistar coisas, por conseguir sucesso, por conseguir status social, por alcançar seja lá o que for, por estar envolvido em entretenimentos no mundo, com amigos, na rua, ou envolvido apenas em projetos terrenos, ou envolvido no trabalho, envolvido com amigos. Quantas pessoas que quase nem paravam em casa, que quase nem viam os filhos, que não tinham tempo para conversar com seu cônjuge, que não tinham comunhão, não tinham esse amor fraterno que eu falei para os irmãos, que a palavra de Deus ensina. E quando se viram nesse momento de epidemia, foram para ficar todo mundo dentro de casa. E talvez, eu espero, que tenham refletido e percebido o que estavam perdendo. O quanto é bom você poder estar com sua família, em comunhão, poder estar conversando com seus filhos, com a sua esposa, ensinando sua família, desfrutando de um relacionamento de amor com eles. Muitas pessoas só perceberam isso quando caíram nessa realidade. Se não tivesse acontecido isso, talvez elas teriam continuado na mesma correria louca e desenfreada por conquistar as coisas desse mundo. Então eu creio que Deus permitiu isso também para que as pessoas pudessem compreender o quanto a família delas é importante, o quanto é bom e agradável a Deus que elas estejam em comunhão, vivendo em unidade, desenvolvendo um relacionamento de amor, pais ensinando filhos, conversando com seus filhos, sendo amigo deles, amigo do cônjuge. Deus já tem ensinado isso há tanto tempo, mas muita gente não aprendeu. Mas eu creio que algumas pessoas devem ter aprendido, por meio da aflição, nesse momento, o quanto a sua família é importante. E o quanto ela precisa parar um pouco às vezes. Houve uma parada forçada para ela poder compreender que ela precisa ter mais tempo com aqueles que ela ama, que muitas vezes estavam se perdendo porque não tinham um relacionamento dentro de casa. Outra coisa que nós podemos aprender com um momento como esse: ter uma comunhão autêntica com Deus. João 4, 21 e versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, depois o 23 e o 24. Veja o que Jesus diz para a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que a gente aprende com isso? Que nós precisamos ter uma comunhão autêntica com Deus. Muitas pessoas, irmãos, tinham uma ideia, ou talvez ainda têm, de que viver uma comunhão com Deus, uma espiritualidade cristã, é frequentar cultos, é estar na igreja. A comunhão de muita gente com Deus se resume a isso.
a estar dentro de uma igreja, adorando num templo, junto com outras pessoas. Muitas pessoas, quando saem do templo, não andam com Deus, não cultivam comunhão com Deus, não conhecem, não têm um relacionamento com Ele, não oram, não meditam na palavra, não adoram, porque a comunhão delas se restringe a um lugar, a um templo. E Jesus ensinou claramente aqui nesse texto: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por que ele disse isso? Porque nós não estamos presos a um lugar para poder ter comunhão com Deus. Nós não precisamos de um templo para adorar a Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos descartar o culto no templo. Eu estou dizendo que nós não precisamos de um templo para poder ter um relacionamento com Deus. Por quê? Jesus diz mais adiante. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para que o adorem. Ele não quer pessoas que têm uma espiritualidade presa a um lugar, que só vai buscá-lo se estiver em determinado lugar. Se estiver em casa, não tem comunhão com Deus. Ou no trabalho, não busca o Senhor. Não, a adoração é em espírito e em verdade. Em espírito, porque é do seu espírito para Deus. O Espírito Santo está em nós, move o nosso coração, habita dentro de nós. Deus habita em nós. Ele mora em nós. Nós não precisamos estar aqui para adorar a Deus. Nós podemos estar em qualquer lugar e adorar o Senhor. De maneira espiritual, em espírito e em verdade. Muitas pessoas talvez só compreenderam isso quando lhes foi tirado a bênção de poder estar reunido num templo. E se viram dentro da sua casa sem poder estar num culto. E aí talvez elas pensaram, e agora? Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que vai ficar a minha comunhão com o Senhor? Porque não oravam, não liam a Bíblia, não andavam com Deus, e agora não podiam mais vir à igreja. E talvez pensaram, o que eu faço agora? E eu espero que elas tenham compreendido que elas podem adorar a Deus e devem adorá-lo em qualquer lugar, em qualquer hora, em espírito e em verdade. Buscar a face do Senhor em qualquer lugar, na sua casa, no ônibus, no metrô, no trabalho, seja onde for, ela pode elevar sua voz, seu coração a Deus e engrandecê-lo, adorá-lo, buscá-lo, ler a sua palavra, orar, falar com Ele. Nós não estamos presos a um lugar, irmãos. Não estamos presos a um lugar, embora seja muito bom estarmos aqui e adorar a Deus. Mas ainda que isso nos seja tirado, a nossa fé e a nossa adoração não pode ser tirada de nós. Não deve ser tirada de nós. Eu espero que você que está me ouvindo tenha continuado adorando a Deus, buscando, meditando na sua palavra, orando ainda mais. Que você tenha compreendido que a sua espiritualidade não depende de estar dentro da igreja, embora seja muito bom, edificante e importante. Mas você pode sim buscar a Deus. E por que é bom a gente aprender isso, irmãos? Para eu poder passar para o outro ponto aqui. Porque vai chegar o dia. Eu não sei se a gente vai estar aqui, mas é bom a gente estar preparado para isso. Vai chegar o dia em que vai haver uma perseguição tão grande nesse mundo contra o povo de Deus, que nós vamos ter que voltar a cultuar a Deus como os cristãos na igreja primitiva. Escondidos em algum lugar, como em alguns países, falando bem baixinho, para ninguém ouvir a nossa voz, tentando disfarçar para que ninguém descubra que a gente é cristão. Porque se descobrirem, vão nos prender e vão nos matar. Esse dia vai chegar. Está profetizado isso na palavra de Deus.
nos evangelhos, no livro de Apocalipse. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas a gente precisa compreender que nós precisamos ter uma espiritualidade que não depende de lugares. Nós devemos estar conectados com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, viver com Deus, andar com Deus, ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. Nós precisamos aprender isso. E por fim, outra lição, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 12. Abra aí, Lucas 12. Eu vou ler aqui uma pequena parábola, bem rapidinho, para ilustrar o que eu quero dizer aqui sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6,33 é o texto que fala isso. Mas nós vamos ler aqui essa parábola em Lucas capítulo 12, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 15. Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, a sua vida não é medida pelo que você tem. Não é isso que serve de medida para ver se você está bem na vida, os bens que você tem. Não é dessa maneira que Deus avalia você. A vida do homem, da mulher, não se constitui no quanto ele tem. Versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Muitos irmãos estavam correndo, buscando de maneira louca e sem sabedoria as coisas deste mundo. Quantas pessoas que não viviam e ainda vivem, assim que tiverem a oportunidade de voltar a ser do mesmo jeito como era, vão continuar vivendo do mesmo jeito. Ou seja, sem buscar a Deus, sem buscar o reino de Deus, sem buscar as coisas espirituais, sem buscar as coisas do alto, dando prioridade ao que é terreno, dando prioridade ao que é passageiro, dando prioridade ao que é perecível, que vai se acabar, que vai ser corroído, que vai ficar neste mundo, que se resume a esta terra. Tem muita gente que não compreende a importância dos valores eternos e valoriza mais as coisas deste mundo do que as coisas espirituais, as coisas eternas. E aí o que é que elas fazem? Vivem de maneira intensa, buscando apenas coisas que se resumem a este mundo. Sua única prioridade, ou que lhe tem importância, é trabalho, estudo, ganhar, conquistar, ter. Não que essas coisas sejam ruins. Elas têm o seu lugar. Mas elas não são a prioridade para o cristão. Porque o cristão compreende que o reino de Deus é mais importante do que tudo. Que ele precisa pautar a sua vida pelos valores cristãos. Buscar as coisas do alto. Viver para Cristo. Para glorificar o seu nome. Para servi-lo. Para engrandecê-lo. Para conhecê-lo. Para pregar o seu evangelho. Para se envolver na sua causa. Primeiramente, ele busca a salvação. A pessoa deve buscar a salvação. E, consequentemente, tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, que é muito mais importante. Não devemos ser como este homem louco desta parábola, que achou que os seus bens eram muito valiosos,
que talvez ele ia poder desfrutá-los por muito tempo. E foi pego de surpresa quando Deus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. Ou seja, tu vai morrer hoje. De que serviu toda essa correria para conquistar coisas? Você vai morrer hoje. E agora? O que vai ser da sua vida? Tudo que tu entesourou vai ficar para os outros. Cadê os tesouros celestiais que Jesus disse que devemos acumular para nós tesouros no céu, não na terra? Muita gente só pensa em acumular na terra, não no céu. O que é acumular tesouros no céu? Buscar o reino de Deus, buscar as coisas do alto, se envolver na causa de Cristo, nas coisas de Deus, nas coisas que são importantes para Deus. É assim que nós devemos viver. E muita gente, irmãos, não conseguia aprender isso. Foi preciso ser arrancado dela. O trabalho, a escola, a faculdade, tudo que ela fazia, e ela ser jogada dentro de casa sem poder fazer nada, para ver se ela compreendia o que é que realmente importa na vida. Para ver se ela acordava. Por quê? Porque isso que aconteceu agora nessa pandemia, todos nós vamos passar por isso algum dia, de maneira definitiva. Isso foi como um ensaio, onde nós perdemos por um momento tudo que a gente tinha, no sentido de poder fazer e realizar coisas. Fomos obrigados a não realizar nada, ficar só dentro de casa e sem poder trabalhar nem estudar. E um dia, quando nós partimos desse mundo, mais uma vez, tudo isso vai ser arrancado de nós. Trabalho, estudo, dinheiro, tudo que se conquista nessa terra. E aí eu pergunto para você, o que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar? Qual é o teu tesouro? Onde foi que você procurou guardar alguma coisa? Onde é que você estava investindo? No que é terreno ou no que é celestial? Porque o que é celestial vai ficar para sempre. Nunca vai se perder. Mas o que é terreno, um dia vai ser tirado de nós, quer a gente queira ou não. É por isso que muita gente, quando chega no leito de morte, que já está percebendo que está sendo arrancado dela tudo que ela conquistou, ela pensa: de que valeu a pena eu correr tanto atrás dessas coisas e agora eu não vou ter nada disso. E eu não busquei a Deus, não busquei a Cristo, não conheci o Senhor, não me envolvi na pregação do Evangelho, não servi a Deus, não cresci no conhecimento do Senhor, e agora o que restou? Então, irmãos, que a gente possa ter aprendido a lição e aprender a valorizar o que é realmente importante. Talvez foi preciso aflição para muita gente ter aprendido isso. Eu espero que quem não sabia tenha aprendido. E nunca mais esqueça, quando você voltar à correria, não deixe ela envolver tanto você como antes. Priorize o reino de Deus, a sua família, as coisas certas, as coisas espirituais, as coisas que realmente são importantes. Tem muito mais coisas que a gente poderia ter aprendido com essa epidemia. E eu creio que por isso Deus permitiu, para ensinar as pessoas, para despertar as pessoas para Ele, para que pessoas sejam salvas. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que essa palavra possa penetrar no nosso coração e que a gente reflita sobre ela. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.